Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade aqui ao curso de automação hidráulica e pneumática. Na aula passada a gente estudou os fluidos hidráulicos. Como eu havia mencionado para vocês, essa primeira metade a gente vai estudar a parte de hidráulica e a segunda metade a parte de pneumática, né? Na aula passada a gente estudou os fluidos pneumáticos. Nessa aula nós vamos os fluidos hidráulicos, perdão. Nessa aula nós vamos estudar os tipos de bomba hidráulica e nas subsequentes nós vamos ver reservatório, tipos de filtros e tipos de válvulas direcionais e de atuadores, certo? Então vamos lá para essa aula de bombas. Antes de mais nada, as bombas hidráulicas são componentes mecânicos utilizados em equipamentos e instalações industriais e residenciais para o bombeamento de fluido no estado líquido. Então, esse fluido, quando a gente está falando de bomba hidráulica residencial, o fluido é a própria água, né, que a gente bombeia para a cisterna e tudo mais. Já quando a gente está trabalhando em circuitos e sistemas hidráulicos, como uma retroescavadeira, uma máquina industrial, aí o fluido vai ser o óleo, né, que a gente trabalhou na aula passada, os tipos de fluidos hidráulicos. Então tá aí uma série de bombas, tá ok? E só para a gente diferenciar, quando a gente está trabalhando em sistemas hidráulicos, a gente vai utilizar para a pressurização do sistema as bombas, como foi dito, e quando a gente estiver trabalhando com sistemas pneumáticos, a gente utiliza os compressores, certo? Então, vamos dar sequência aqui. Elas são utilizadas para transportar e também para imprimir pressão e vazão ao fluido de trabalho. Para realizar essas funções, as bombas realizam uma conversão de energia proveniente de uma fonte externa para utilização dentro do sistema hidráulico. A gente está transformando alguma fonte de energia, né, para a forma de energia hidráulica, que é a energia que está ali pressurizando o sistema hidráulico. Então, por exemplo, nós podemos usar um motor elétrico acoplado a uma bomba para pressurizar algum tipo de sistema de irrigação, por exemplo, certo? Então, tem que algum tipo de fonte externa fornecer energia para essa energia ser transferida para a bomba. Então, as fontes externas de energia podem ser oriundas de motores elétricos, motores térmicos, rodas d'água, etc. Então, como eu falei, em um sistema de irrigação, você pode ter aí um motor a combustão que vai alimentar a bomba. Então, você transforma a energia daquele motor a combustão para rotacionar o eixo da bomba e esse eixo ele cria energia hidráulica, não é isso? Olha um exemplo aqui, né? Quando a gente tem essa retroescavadeira, a fonte externa, né? O que é que está gerando de fato a energia? É o motor de combustão, o motor da minha retroescavadeira. Ele converte energia para a bomba hidráulica que está presente ali no meu sistema hidráulico, que faz com que eu consiga mover as pás da retroescavadeira. E daí essa bomba hidráulica ela rotaciona por meio da fonte externa, que é o motor. A bomba hidráulica ela rotaciona, gera pressão no sistema, fazendo com que eu consiga realizar as mais diversas atividades na minha retroescavadeira, seja rotacionar o eixo, seja levantar a pá, né? Assim como o sistema de frenagem hidráulica ou de direção hidráulica que eu mostrei na aula anterior, a aplicação deles, né? Vai ser sempre assim, uma fonte externa que converte a energia para a bomba hidráulica e essa bomba pressuriza o sistema. Então, olha, uma vez que o fluido entra na bomba, ele recebe a energia e é pressurizado. Essa é a forma geral, bem simples. Ao sair da bomba pela descarga, o fluido terá uma determinada pressão e vazão, de acordo com o projeto da bomba e o sistema hidráulico. Então, olha,
Aqui está uma ilustração de uma bomba, onde aqui eu tenho o fluido a uma baixa pressão. Olha aqui o eixo, né? Ao rotacionar esse eixo, essa bomba ela gera um líquido aqui que ele vai obter uma alta pressão gerada pela bomba e uma alta vazão, né? Ele vai escoar com uma velocidade muito maior do que na sucção. Então, basicamente, esse é o princípio geral. Agora, vamos ver aí quais são os tipos de bombas hidráulicas e seu modo de operação e a diferença entre eles. Então, nós vamos trabalhar com esses conceitos. Então, gente, quando a gente vai trabalhar com as bombas hidráulicas, basicamente nós teremos as seguintes subdivisões. Olha, nós teremos basicamente dois tipos de bombas hidráulicas. As bombas hidráulicas de deslocamento positivo ou volumétricas e as bombas hidráulicas de deslocamento não positivo. Aqui eu citei centrífugas ou dinâmicas. As bombas centrífugas são um tipo de bomba de deslocamento não positivo. Eu não entrarei em detalhes quanto a esse tipo de bomba, pois esse tipo de bomba é o tipo de bomba que não é utilizada em sistemas hidráulicos. Os tipos de bombas que são utilizadas em sistemas hidráulicos são as bombas de deslocamento positivo. Por isso que eu vou exemplificar um pouco mais esse tipo de bomba. As bombas de deslocamento positivo podem se dividir entre alternativas e rotativas. E daí, para cada uma dessas categorias, eu vou poder ter uma série de exemplificações. Para fins de aplicação aqui e de contextualização da aula, eu vou exemplificar as bombas alternativas do tipo pistão e do tipo diafragma. Essas de pistão, elas podem ser simplex, duplex e triplex. E as rotativas podem ser o quê? Podem ser de palhetas, de parafuso ou de engrenagem. Inicialmente é muita informação, mas a gente vai trabalhar de maneira bem detalhada todos esses tipos de bombas aqui, certo? Então vamos iniciar aí o estudo pelas bombas de deslocamento não positivo. Conforme eu mencionei, existem outros tipos de bomba de deslocamento não positivo, como bomba axial, bomba de fluxo misto. Porém, nós vamos nos ater às bombas centrífugas. O que é interessante é que o modo operacional dessas bombas é sempre bem parecido umas com as outras. E conforme eu mencionei, nós não vamos nos ater muito a ela, pois elas não são utilizadas em sistemas hidráulicos. Vamos apenas entender como é o seu funcionamento e qual é a grande diferença desse tipo de bomba para a bomba de deslocamento positivo, que é as que são utilizadas de fato em sistemas hidráulicos. Então vamos lá. Como é que é composto a estrutura da bomba de deslocamento não positivo? São compostas basicamente por um rotor, parte móvel, e uma carcaça, parte fixa. O rotor é constituído por diversas palhetas ou lâminas conformadas de modo a proporcionar o escoamento suave do fluido entre cada uma delas. Olha aqui o desenho, pessoal. Como é que vai acontecer? A gente tem essa carcaça aqui, ó, e daí a gente tem esse rotor. O fluido, ele entra por aqui, ó, e ele é impulsionado por esse rotor, que gera uma energia centrífuga nesse fluido, acelerando ele contra a carcaça, fazendo com que ele adquira aceleração para fluir no sistema hidráulico. Então, é por isso que também o nome desse tipo de bomba é bomba centrífuga, porque ela centrifuga a água, ela acelera a água, fazendo com que a mesma adquira aceleração. Vamos ver aí, né, mais alguns exemplos.
Essas bombas são raramente são utilizadas em sistemas hidráulicos. Sistema hidráulico aqui a gente entende como circuitos hidráulicos. Porque seu poder de deslocamento de fluido se reduz quando aumenta a resistência ao escoamento. O que é que isso quer dizer, pessoal? Vamos ver aqui, ó. À medida que a água ou o fluido entra, ele é acelerado para essa saída. Imagina que você bloqueia a saída, coloca a mão na saída desse tipo de bomba, ou existe alguma obstrução, seja por meio de uma pedra, qualquer coisa. Se isso acontecer, o fluido ele retrocede pela sucção, ou seja, ele volta pela entrada, certo? Ele volta pela entrada. Por quê? Porque a entrada e a saída, elas são comunicadas uma com a outra. Não existe nada que bloqueie a passagem entre a entrada e a saída. Então, se a saída for bloqueada, o fluido ele retorna, ele simplesmente vai se acumulando na sucção, fazendo com que a água, ela, em vez de adquirir aceleração para sair, ela retorne. Então, o grande problema de utilização em sistemas hidráulicos é justamente esse. Porque à medida que o fluido é bombeado, imagina que a gente vai içar alguma carga, logicamente, quando essa carga está sendo levantada, está causando uma obstrução à passagem do fluido que está sendo bombeado. Então, se o fluido retorna, ele não pode ser utilizado em sistemas hidráulicos como um todo, certo? Se a saída da bomba ou da tubulação por onde o fluido sai for bloqueada, a bomba não é capaz de bombear mais o mesmo e o sistema para de funcionar. O grande problema da utilização em circuitos hidráulicos é exatamente esse: a impossibilidade do trabalho em elevados níveis de pressão, quando esse fluido ele encontra uma resistência para passar. Aí, para esse tipo de bomba, o fluido simplesmente retorna pela sucção, fazendo com que ele não consiga mais ser bombeado. Esse bloqueio pode ser interpretado como uma carga no sistema, como eu falei, né? Quando a gente está levantando uma carga em uma retroescavadeira ou está fazendo uma frenagem em um sistema hidráulico de veículo, esse tipo de atuação ele é interpretado como uma carga no sistema que se opõe ao movimento do fluido. Então, por isso, esse tipo de fluido não é utilizado em sistemas hidráulicos, em circuitos hidráulicos. E ele é utilizado em quê, pessoal? Em irrigação. A irrigação ela não precisa que o fluido ele adquira enormes pressões. Ele precisa simplesmente de uma grande vazão. Então, para irrigação, para utilização doméstica nas casas, para utilização em prédios, para utilização em sistemas de saneamento, esse tipo de bomba, as bombas de deslocamento não positivo, são utilizadas sob essas circunstâncias, que não exigem muita pressão nem muito desempenho, porque a saída e a entrada são comunicadas e isso impossibilita a elevação da pressão. Vocês vão compreender bem quando a gente estudar os fluidos de deslocamento positivo. Quando eu mostrar o modo de atuação deles, vai ficar bem evidente isso que eu acabei de falar. Então tá aí, ó, outro tipo de bomba centrífuga, né? Aqui esse tipo é o tipo axial, ó. Aqui a entrada ela é acelerada. Se vocês perceberem, o modo estrutural dela é sempre o mesmo. A gente tem uma carcaça e tem um rotor. O rotor acelera o fluido e ele segue aí de maneira com uma grande vazão, né? E aqui, ó, tem um desenhozinho que exemplifica bem, né? Se você ver, quando eu fecho essa válvula, o fluido ele para, porque ele encontrou uma obstrução. E como eu falei, ele vai continuar rodando, mas a água, nesse caso, ela vai retornar para a sucção. E se fosse uma bomba que é utilizada, a bomba de deslocamento positivo, que é utilizada
em sistemas hidráulicos. O que era que aconteceria se eu bloqueasse a saída aqui da minha tubulação? Ia acontecer que ela ia continuar aumentando a pressão do sistema. Nesse caso, aqui o meu duto ele ia se romper. A pressão ia ficar tão alta que iria, de fato, estourar aqui esse duto. Aí, para isso, a gente vai utilizar, né, válvula de alívio. Isso a gente vai ver em outras aulas. Mas o que é importante que vocês entendam é que bomba de deslocamento não positivo não é utilizada em sistema hidráulico. Bomba de deslocamento positivo, sim, é utilizada em sistema hidráulico. E agora, gente, a gente vai ter aí, né, o outro tipo de bomba, que são as bombas de deslocamento positivo. Essas sim são utilizadas em sistemas hidráulicos. E olha, a simbologia dela é essa aqui, ó. É um círculo com uma setinha. Isso é uma bomba hidráulica e independente se ela é alternativa, rotativa ou qualquer desses tipos, a simbologia genérica da bomba hidráulica é sempre essa para fins de simbologia de circuito hidráulico. Então, vamos aí estudar os tipos de bombas de deslocamento positivo. As bombas volumétricas, né, também são chamadas de volumétricas ou deslocamento positivo, são bombas que fornecem determinada quantidade de fluido a cada rotação ou ciclo, ou seja, as centrífugas, vocês viram que elas são contínuas, elas giram o rotor, à medida que o fluido entra, vai sendo acelerado na carcaça. Essas não, essas bombas elas operam em ciclos. Então, desloca-se um determinado volume de fluido a cada ciclo, né? As bombas volumétricas produzem fluxos de forma pulsativa, porém sem variação de pressão no sistema e mantendo uma vazão contínua no sistema. Por que pulsativo? Porque se cada ciclo a bomba ela envia uma quantidade de fluido ou de óleo, ela gera um tipo de pulsação no sistema que é até bem pouco assim, perceptível, porém é um fluxo pulsativo, certo? Ao contrário das bombas centrífugas, nas bombas volumétricas a saída do fluido independe da pressão contrária que possa ocorrer na saída. Então, era o que eu havia falado, se a gente bloquear a passagem do óleo na saída de uma bomba volumétrica ou bomba de deslocamento positivo, ela vai continuar enviando óleo de maneira indefinida, até que ou esse óleo encontre alguma saída por meio de uma válvula de alívio, ou o sistema pressurize até arrebentar. Isso significa que, mesmo se houver um bloqueio na tubulação, a bomba consegue bombear o fluido. É exatamente o que eu havia mencionado. Mesmo que você bloqueie a saída de fluido, a bomba vai continuar pressurizando o sistema. Praticamente todas as bombas necessárias para transmitir força hidráulica em equipamento industrial, em maquinaria de construção e em aviação são do tipo hidrostático ou volumétrica, certo? Volumétrica de deslocamento positivo. Então, todas essas bombas que são utilizadas em sistemas que demandam grandes operações que requerem grandes forças e pressões, elas se valem de bombas volumétricas. Então, aí, ó, nas bombas volumétricas, temos aí as bombas de deslocamento positivo, né, ou volumétricas. A gente vai ter dois tipos, as bombas alternativas e as bombas rotativas. Inicialmente, vamos estudar aí as alternativas de pistão. Bomba alternativa de pistão. E daí, essa bomba de pistão, se ela tiver um único pistão, ela vai ser chamada de simplex. Se ela tiver dois pistões, duplex. E se ela tiver três pistões, triplex. Certo? Novamente, reforçando, a gente vai ter outros tipos de bombas alternativas, porém eu só vou exemplificar esse
até pelo tempo de aula, para a gente não se estender demais. Então, ó, o exemplo mais simples de uma bomba hidrostática seria um pistão simples, parecido com um macaco hidráulico. A cada movimento da alavanca desloca-se uma quantidade limitada de fluido. Olha aí, cada vez que a gente sobe e desce essas alavancas, quando a gente puxa, ele admite óleo, quando a gente empurra, ele libera óleo. Então, ela opera em ciclos, conforme eu havia mencionado. As bombas de pistão podem ser construídas com um único pistão ou com um conjunto de pistões. Cada movimento de ida e volta do pistão realiza-se um ciclo, no qual inicialmente se aspira o fluido e, no movimento contrário, pressuriza-se e impulsiona o fluido para fora da bomba. Qual é a grande questão aqui que vocês irão perceber? A grande diferença entre as bombas de deslocamento positivo como um todo e as bombas de deslocamento não positivo é que nessas bombas agora vocês vão ver que a entrada e a saída elas não ficam abertas simultaneamente. Quando uma fecha, ora eu abro a entrada, a admissão de fluido, aí eu fecho a admissão, pressurizo e abro a saída. Porém, não tem como o fluido retornar pela admissão. Por isso que ele admite grandes pressões, porque a saída e a entrada elas não ficam abertas ao mesmo tempo. Cada uma é aberta em um momento. Então aí, ó, a bomba simplex, se vocês virem, isso aqui é um pistão simples. Então, olha, aqui é a admissão, ó, aqui é a válvula de admissão e aqui de escape. Quando o pistão retorna, abre-se a admissão, ela libera o óleo e a de escape está fechada. Depois essa se fecha, o pistão pressuriza e abre a de escape. Então, o óleo não consegue jamais retornar por onde entrou. Olha aqui uma animaçãozinha que eu coloquei, ó. Percebam que cada válvula se abre em um momento. Então, ó, à medida que se fecha, o óleo bombeia, ele não tem como retornar. Ele só tem como ser expelido pela válvula de saída. Então, por esse motivo, as bombas de deslocamento positivo, elas podem muito bem trabalhar, ainda que você bloqueie a saída, a bomba continua pressurizando o sistema. Conforme foi mencionado, se essas bombas de pistão tiverem 2 pistões, elas são chamadas de duplex, e 3 pistões, triplex. Aqui no meio opera como se fosse um vira-brequim, e daí nós teremos mais de um pistão operando simultaneamente. Dando continuidade aí, um outro exemplo de tipo de bomba alternativa é a bomba diafragma. Por que alternativa? Olha, vocês viram até por meio das bombas de pistão que elas operam segundo uma trajetória linear. A grande diferença das rotativas é que elas operam em ciclo, né, de forma circular. As alternativas operam de forma linear, por isso que a gente chama alternativa. Então vamos ver aí esse exemplo de bomba de diafragma. Olha como é que ela é. É uma bomba que ela vai ter um movimento axial aqui, ó, nesse eixo, e ora ela bombeia de um lado, ora bombeia do outro. Ela é alternativa porque ela opera em ciclos axiais também, não é isso? Então, dá uma olhada aqui, deem uma olhada nessa ilustração. Dá para ver, ó, que esse eixo ele se move de um lado para o outro. Ora ela absorve a água de um dos lados, ora do outro. E daí ela vai bombeando, né? Aqui pode ser água, pode ser o óleo. Geralmente, conforme mencionado, são utilizadas em circuitos hidráulicos. Vamos ver aí o princípio de operação, ó. O princípio de operação é esse.
é um movimento axial que ele faz o movimento, ele gera a expansão de um fole, é um tipo de um fole, certo? E aí esse fole, quando ele é contraído, ele admite o óleo. Quando ele é expandido, ele gera a exaustão do óleo, passando para a via de saída aqui, pressurizando o circuito. Então também é um tipo de bomba axial, do tipo alternativo. E aí, para finalizar, nós teremos aí, né, as bombas de deslocamento positivo do tipo rotativo. Aí nós teremos, né, palheta, parafuso e engrenagem. Novamente, vocês vão perceber que, assim como nas bombas axiais, a grande característica das bombas de deslocamento positivo é não permitir que a entrada e a saída da minha bomba elas sejam comunicadas simultaneamente. Cada hora uma vai ser atuada ou elas não entram em contato, a entrada com a saída, o que faz com que o óleo não tenha caminho de retorno, apenas de ida. Vamos iniciar aí com a bomba de deslocamento positivo do tipo palheta. As bombas de palheta funcionam a partir de um rotor dentro de uma carcaça deslocado da linha de centro, ele é excêntrico. Quando o rotor gira, a diferença entre os volumes ao longo da carcaça, limitado pelas palhetas, gera uma baixa de pressão na entrada e um aumento de pressão na saída. Vamos dar uma olhada nas animações aí, ó. Aqui a gente tem o rotor e aqui eu tenho essas palhetas, ó, que elas são flexíveis, elas sobem e descem. Conforme vocês podem ver, a entrada ela é separada da saída. À medida que esse rotor ele gira, esse fluido ele vai sendo impulsionado para a saída de maneira a pressurizar o sistema. Olha aqui um desenho de uma bomba de palheta real, o eixo da bomba aí, né? Então vocês podem ver que ele é bem calibrado, é bem projetado para não possibilitar nenhum tipo de folga. Então temos aí a ilustração e vamos ver aí a animação, ó. O fluido vem, é pressurizado aqui e é liberado na minha descarga. Então não há caminho de volta para esse fluido. A entrada ela é isolada com relação à saída do fluido, fazendo com que esse óleo ele seja pressurizado indefinidamente. Vocês vão ver que as demais bombas de deslocamento positivo, elas obedecem essa mesma formatação. O outro tipo de bomba de deslocamento positivo da forma rotativa é a bomba de parafuso, ó. Ela vai ter aqui um tipo de um parafuso mesmo, onde o óleo entra por aqui e ele vai seguindo. São dois parafusos que eles trabalham de maneira simultânea e esse óleo ele ocupa o espaço entre um fuso do parafuso e o outro, entre um passo de rosca e o outro. E à medida que esses parafusos giram, eles impulsionam o óleo para dentro do meu sistema. Vamos ver aí a animação, como é que funciona, ó. As bombas de parafuso funcionam a partir do giro de um ou dois fusos que transportam o fluido entre os fios do parafuso. Olha aí a operacionalização. Aqui é a entrada de óleo, ela gira e pressuriza entre os fios do parafuso até a saída. Então temos esse outro tipo de bomba de deslocamento positivo, do tipo rotativa. E para finalizar, o último exemplo que eu irei dar, relembrando que existem outros tipos de bomba de deslocamento. Na verdade, existe infinidade. Eu só trouxe aqui as que eu considero mais importantes. A última forma aí é a bomba de engrenagem, que ela também é uma bomba rotativa de deslocamento positivo.
As bombas de engrenagem funcionam de forma parecida com as de parafusos, porém, um par de engrenagem realiza a pressurização e, via de regra, elas devem ser contidas em uma carcaça fechada. O fluido não passa entre as engrenagens e sim ao redor delas. Olha aí, ó, aqui é como se fosse o eixo, o fluido entra por aqui, ele não passa no meio das engrenagens, ele passa entre a engrenagem e a carcaça, e ele vai sendo direcionado para a saída, perdão, ele entra aqui, passa por aqui e desce, sendo pressurizado de maneira análoga àquela bomba de parafuso, só que no lugar de um fuso, a gente usa engrenagens. Então vamos ver aí a animação de como é que essa bomba se comporta. Olha aí, ó, nesse caso aqui, elas estão girando, o óleo está subindo por aqui e é pressurizado. E novamente não tem caminho de retorno, apenas de ida. Por isso essas bombas elas conseguem alcançar elevadas pressões nos sistemas hidráulicos. Tá ok, pessoal? Espero que vocês tenham compreendido a aula de hoje. Nós encerraremos por aqui e respondam os exercícios e enviem as dúvidas, caso necessário.